Vamos lá estudar aqui a propagação de calor. O fluxo de calor é estudado nessa propagação de calor, né? Como é que ele flui, a condução térmica, a lei da condução térmica, né? Que é aplicações da condução térmica. No caso, essa lei da condução térmica é a lei de Fourier, que a gente vamos estudar, a convecção térmica, né? que é o movimento dos fluidos, líquidos e gases, as noções da irradiação térmica, que são as ondas eletromagnéticas, que não precisam de meio material para se propagar, lei de Stevens-Boltzmann, lei de Kirchhoff, vamos estudar também, aplicações da irradiação e a garrafa térmica, né, que isola os três processos de propagação de calor. Que no caso, quais são os processos de condução de propagação de calor? É condução, é convecção e é a irradiação. A condução térmica, ela precisa de sólido para existir. Já a convecção térmica, ela precisa de fluido. O que são esses fluidos? São os líquidos e são os gases. Então, a propagação de calor, ela precisa de sólido, a condução, a convecção precisa de fluido, e a irradiação, ela se propaga em qualquer lugar, ela é uma onda eletromagnética, então ela pode até se propagar, até no vácuo ela está se propagando, né? Ela se propaga em todos os meios, ela se propaga no sólido, se propaga no líquido, se propaga no gás, mas ela é a única que consegue se propagar no vácuo, porque ela é uma onda eletromagnética. É dado assim, ó. Fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo. Esse fluxo de calor, essa é a quantidade de calor, quanto mais quantidade eu tenho, mais fluxo eu vou ter. Claro, se eu tenho mais água no rio, eu vou ter mais fluxo do rio. Qualquer coisa que eu tenha mais quantidade, eu vou ter mais fluxo. E quanto mais rápido você for, é o tempo. Quanto mais rápido você for, quanto menor o tempo, então quer dizer que o fluxo está alto. Porque o tempo é baixo, então o fluxo é alto. Tem que ter grande quantidade e pequeno tempo. E aqui para passar, no caso aqui eles dão o exemplo do fluxo de calor passando por esta determinada área bem aqui. Então se eu tenho grande quantidade, ela vai passar com grande fluxo. Se ela passar rápido com menor tempo, eu tenho maior fluxo ainda. Então, o fluxo de calor através da área é numericamente igual à quantidade de calor pela unidade de tempo. Aqui nós temos a condução térmica. Essa condução térmica bem aqui, ela se dá, a transferência se dá através de sólidos. Então, aqui eu tenho o sólido. O calor, ele começa bem aqui a se propagar, ele começa a agitar essas moléculas, e essas moléculas, elas agitam as suas vizinhas, e essas vizinhas agitam suas vizinhas, que agitam suas vizinhas, que agitam suas vizinhas, ou seja, todo esse sólido, ele vai agitar as moléculas devido à transferência dessa energia térmica, que é o calor. Então, uma molécula é agitada, que transmite para outra, que transmite para outra, que transmite para outra. Assim eu tenho a propagação de calor que ocorre nos sólidos. Bom, a lei da condução térmica. Qual é essa lei? Que é a lei de Fourier. Eu vou já escrever aqui para vocês essa lei de Fourier. Essa aqui está aqui, a lei de Fourier, está escrita. Esta é a lei de Fourier. No caso, nós temos aqui esse K. Esse K é a chamada coeficiente de condução térmica, o A é a área, esse ΔT bem aqui, ou Δθ, é a variação de temperatura, e o E é a espessura. Então, repara só, cada um desses caras bem aqui, né, ou seja o K, seja o A, seja a variação de temperatura, seja a espessura, ele vai alterar o fluxo de calor. Esse K é o quê? Coeficiente, pode anotar aí, o K é o coeficiente de condutibilidade térmica, o A é a área, o ΔT é a variação de temperatura e o E é a espessura.
Então, se o K é o coeficiente de condução, é ele que vai determinar se o material, esse aqui que vai determinar o material. O material vai apresentar grande fluxo de calor. Por exemplo, o coeficiente de condução térmica, está até escrito aqui, ó, olha aqui, coeficiente de condutibilidade térmica. Então, aqui alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a prata. O coeficiente de condução da prata é 0,99. É acima que o alumínio, ou seja, a prata vai conduzir mais calor que o alumínio. O ferro tem 0,16, ou seja, a prata e o alumínio vão conduzir mais calor que o próprio ferro. Olha só o coeficiente de condução da água, bem baixo, né? Ela conduz pouco calor. Isso vale para a eletricidade também. No caso, o que dá choque não é a água, é o sal que está no teu corpo, que se mistura com a água, se transforma numa solução iônica. Olha a lã aqui como é um isolante, né? Tem menor ainda. É um mau condutor, né? 0,086. O ar seco tem 0,61. Então, nós temos aqui o coeficiente de condução térmica. Quanto mais coeficiente o material vai ter, mais fluxo de calor. Bom, a variação de temperatura. Se eu tenho um corpo que varia muito a temperatura, esquenta muito e esfria muito rápido, é porque o fluxo de calor está alto. Se eu tenho um shopping que enche muito e seca rápido, é porque tem um grande fluxo de entrada e saída. Então, o fluxo é isso. Tem um fluxo de calor, é porque está variando muito a temperatura dele. Essa espessura ela é inversa ao fluxo de calor, inversamente proporcional. Se eu tenho bem aqui uma baixa espessura, eu vou ter um grande fluxo de calor. Então, um material que seja fino vai esquentar rapidinho, né? Exemplo, se eu pego uma folha que está em pé, na vertical, e tento queimar. E se eu coloco uma folha que está deitada, se ela está deitada, ela vai demorar mais para queimar, porque o fluxo de calor é baixo. Então, se eu tenho uma folha que está com uma pequena espessura, ela está em pé naquela parte bem fininha dela, se eu colocar para queimar aquilo, vai queimar rápido, porque o fluxo de calor vai ser grande. Então, quanto mais fino for, maior o fluxo de calor. Por isso que a sua orelha, o seu nariz, suas mãos, por serem finas, elas vão esquentar e esfriar rápido. Vocês vão ver, né, essas partes do seu corpo esfriando rápido, porque você vai perder calor com facilidade. Pessoas que são magras, pessoas que são finas, elas sentem o frio rápido, porque elas perdem calor muito rápido. Assim como elas recebem, elas perdem calor muito rápido. Bom, e a área? O que você me diz da área? Imagine só esse rapaz aqui, esse rapazinho aqui, olha o rapazinho aqui, bem bonitinho. Colocar aqui o rapazinho aqui, as pernas dele, colocar bem aqui os olhinhos dele. Esse rapaz aqui, ele tem um formato esférico. Bom, se ele tem um formato esférico, na matemática, a esfera ela é considerada uma figura de pequena área ou pequeno volume. Então, se eu tenho bem aqui uma esfera que tem uma pequena área, se eu tenho aqui um formato esférico, o fluxo de calor vai ser baixo. Se eu tenho uma pequena área, eu vou ter um pequeno fluxo de calor. Então, isso explica por que pessoas mais gordas elas vão sentir mais calor. Por quê? Porque elas estão conservando a sua energia. O formato dela é esférico, tem menor área. Essa é uma das explicações, claro. E vai ter pequeno fluxo de calor. Então, quanto menor a área, menor o fluxo de calor. Então, por isso que os formatos de iglus são esféricos, que é para conservar a energia ali dentro, que é para impedir o fluxo de calor. Então, se você vê numa pizzaria um fogão redondo, se você olhar os animais polares redondos, são para quê? Já que são animais polares, é para impedir a saída do calor. Os iglus, que são redondos, impedem a saída do calor, enquanto que em pizzarias, que os fornos são redondos, serve para impedir
a saída também do calor, né, para poder assar a pizza mais rápida. Então, aí, fluxo de calor vai depender do coeficiente. Quanto mais coeficiente tem, mais fluxo. Quanto menos áreas, menos fluxo. Quanto mais varia a temperatura, mais fluxo. E quanto mais fino for, mais fluxo de calor.